Elaine, Muito bom. Elaine, boa noite, Teresópolis. E o pessoal está chegando. E agora que nós chegamos ao fim da nossa trilha de hoje, as pessoas sempre me perguntam sobre as trilhas, né? Vale lembrar que nós estamos com nossa playlist disponível no nosso Spotify. Então, depois, para quem tiver interesse em conhecer, não é, essas trilhas, vocês podem acessar o Spotify Horácio Frazão. Então lá você vai ter acesso a um amplo acervo, né, Flavinho? é, esse repertório é classe A, né? É classe A. Muito bem. Então, pode falar, Flavinho. Você dá um Não, aviso? pois é, para começar agora, né? Vamos retomar nosso tema, né? Falar sobre ego novamente, né? Só que hoje vamos do egocentrismo ao cosmocentrismo. Exatamente. Então hoje, bom, agora vamos dar as nossas boas-vindas oficial, né, a todos que É. já chegaram. E hoje nós então vamos entrar na segunda parte da nossa série com o tema Indo Além do Ego. Na nossa primeira parte, nós fizemos uma introdução sobre o assunto e também entramos nos diversos aspectos da atividade do ego em nós. E vimos que o ego ele é o resultado de um processo intenso de identificação com a própria mente. E este processo de identificação com a mente é o elemento de distúrbio herdado, como eu expliquei no nosso primeiro encontro. Então, essa identificação mental que nós temos com a mente é o fator de distúrbio, né? É aquele forte elemento de distúrbio herdado, que inclusive eu até comentei en passant sobre como isso tudo começou, mas como é uma longa história, talvez a gente possa, em um dado momento, né, Flavinho, até fazer uma série de lives para tratar especificamente desse nosso passado remoto, que, ao que tudo indica, envolve a interferência e a intervenção de seres de outros sistemas planetários. Quem sabe, né, Fábio, a gente não pode pensar em uma série sobre isso. Inclusive, temos bastante conteúdo relacionado a isso, né? Sim, sim. Mas tem que No próprio ser. Netflix também, né, tem bastante coisa já. Tem os códigos arturianos e outras coisas mais, né? Exatamente. Então, como o Flávio mesmo já colocou, hoje nós vamos dar início à segunda parte da nossa série com o tema do egocentrismo para o cosmocentrismo. Na primeira parte, inclusive, abrindo só um parênteses, quem não conseguiu assistir, como nós estamos com uma restrição aqui no Instagram, que não é possível subir os vídeos no nosso IGTV, nós estamos com as lives disponíveis no nosso canal no YouTube, Horácio Frazão. Depois, quem não assistiu a primeira parte, é muito importante assistir, porque há nexos, né? Há uma série de nexos para que as outras partes façam um sentido maior. Então, depois Inclusive, essa live de hoje, amanhã, estará no canal do YouTube também, tá, pessoal? isso, então, pessoal, por favor, espero que essa restrição passe o quanto antes, apesar dela estar sendo prolongada, mas assim que ela voltar, que a minha conta aqui no Instagram voltar ao normal, com certeza as lives vão estar também aqui no nosso feed. Então, por enquanto, é acessar o nosso canal no YouTube e ter acesso na gravação da live, que já está lá a da terça-feira, e essa vai entrar amanhã, né, Fábio? O canal está em lockdown aqui do Instagram. Exatamente. É, um lockdown esquisito, né? É, Mas enfim, hoje nós vamos então detalhar com mais profundidade o que é o movimento do egocentrismo e o que é o movimento do cosmocentrismo. Né? Eu terminei a live de terça-feira pincelando algo, né, falando um pouco sobre isso, e aqui nós vamos detalhar. O nosso ponto de partida é entender que há em nós um impulso natural nos compelindo continuamente a esta transição, ou seja, migrar do modo egocêntrico para o modo cosmocêntrico. E esse impulso, ele vem da nossa natureza mais profunda.
Uma vez que o movimento do egocentrismo é um movimento artificial, ou seja, o movimento do egocentrismo não é um movimento natural. O que eu quero dizer quando eu digo que o movimento não é natural, eu me refiro a um aprendizado, a um hábito que nós começamos desde cedo, estimulado por uma tendência que nos foi implantada. Né? Para quem assistiu a live de terça vai entender isso. Esta tendência de identificação mental, de identificação com a mente, nos foi implantada. Então nós começamos, desde a mais tenra idade, os movimentos iniciais, não é? Por conta do aprendizado, nós vamos criando um hábito, e este hábito ele acaba sendo fomentado e estimulado por essa tendência implantada. Certo? E se é um elemento que não é natural, não é? Então se há um movimento em nós natural nos compelindo para esta transição, isso quer dizer que a nossa estrutura interna ela está nos movimentando e nos dirigindo para passarmos por essa transição. Certo? Ocorre que se nós nos deixarmos levar pelo movimento egocêntrico, e infelizmente a grande maioria das pessoas sequer imaginam, na verdade elas não têm a menor ciência disso. Né? Elas sequer imaginam que elas estão completamente identificadas com a mente. Aqui nós estamos num grupo muito seleto de pessoas que estão buscando por expansão de consciência, né, trilhando um caminho de espiritualidade, etc. E isso já cria uma série de questionamentos. Mas se nós avaliarmos as pessoas de modo geral, no mundo aí fora, elas sequer imaginam e elas estão tão absorvidas neste processo, e estão tão presas na sobrevivência, que elas não imaginam que elas estão completamente presas num mecanismo de profunda identificação com a mente. E como elas estão presas nisso, elas então entram num modo perpétuo de inconsciência. E se elas estão no modo perpétuo de inconsciência, elas também estão num modo contínuo de sofrimento. E aqui então eu estou agora revelando um detalhe importante, em que eu estou criando uma associação entre inconsciência como sendo igual à identificação com a mente. Então isso quer dizer que se o ego ele é o resultado deste processo intenso de identificação com a mente, isso quer dizer que o ego ele é um fator de inconsciência em nós. Tudo bem? Com isso posto, nós podemos apresentar uma perspectiva que vai, então, nos levar a uma compreensão mais aprofundada deste mecanismo. Há em nós um choque de forças. Há em nós internamente um choque de forças. Por um lado, você tem o eu interior, a sua natureza mais profunda, gerando uma força propulsora, um impulso para que você seja impulsionado para o seu estado ótimo. Estado este que permite com que você expresse os seus potenciais na sua os seus potenciais na sua plenitude. Então nós temos essa força propulsora nos compelindo a partir do nosso eu mais profundo, do nosso eu interior, da nossa natureza essencial, nos impulsionando para esse estado ótimo. Por um outro lado, nós temos uma outra força que é uma espécie de pressão psicogênica ou psicogenética que cria uma atração interior gravitacional para manter a consciência presa num loop de projeções internas de memória. Eu falei disso na primeira live. Uhum.
certo? Então, imagine a situação. Você tem uma força buscando te levar para um estado ótimo e uma força a partir de uma pressão psicogênica. Por que psicogênica ou psicogenética? Porque este mecanismo de atração da consciência para ficar presa no looping de projeções internas, ele foi implantado geneticamente num passado remoto, como eu expliquei na primeira live. E esse embate de forças dentro de nós é o que cria o conflito essencial presente em todo ser humano. E este conflito, ele é sentido como angústia. Esta angústia, ela é, dependendo da pessoa e do momento, ela é sentida em maior ou menor grau, mas ela está continuamente lá. Tem momentos que você sente ela mais presente, tem momentos que essa angústia ela fica muito discreta e tem momentos que ela se exacerba e você interpreta esta exacerbação da angústia, oriunda deste conflito que eu acabei de explicar, como nostalgia. E essa nostalgia nos remete a uma síndrome que nós, de tempos em tempos, podemos entrar. E qual é esta síndrome? A síndrome do estrangeiro, ou a síndrome do estranho no ninho. Que você, então, se sente deslocado. Você, de repente, diz, nossa, eu não pertenço a este lugar. Aqui não é mais meu lugar, né? Aqui não é mais o meu lugar. Mas esta percepção não é de um lugar fora de mim. Esta percepção que às vezes nós temos é a percepção indireta de que você não está ocupando o seu verdadeiro lugar em você, que é o centro da sua própria consciência. Vocês vão ver onde nós vamos chegar com essa explicação, com essa discussão. E, portanto, em virtude de nós não estarmos habitando o nosso lugar em nós retroalimentamos este sentimento de angústia e de nostalgia. Muito bem. Veja, se nós estudarmos o ciclo do sono, por exemplo, nós vamos descobrir que o nosso sono, ele se desenvolve ao longo de uma noite a partir da alternância de duas fases. Então nós temos o sono sem sonho e o sono com sonho. O sono sem sonho, ele é definido como sono ortodoxo. Ele representa 75% do ciclo do sono, durante uma noite de sono. E o sono com sonho, que é o momento do sono em que você está sonhando, é classificado como sono paradoxal e corresponde a 25%. Então, durante uma noite de sono, você está oscilando entre sono sem sonho e sonho com sonho. Mas nas duas situações, você está inconsciente. Então, no sono sem sonho, você está numa inconsciência profunda e no sonho com sonho, você está numa inconsciência, digamos assim, mais superficial. Tudo bem? Agora, quando nós acordamos, e é esse ponto que é muito interessante, quando acordamos de uma noite de sono, nós também desenvolvemos a nossa vida a partir da alternância de dois estados. De dois estados. Certo? Ou seja, a pessoa, como nós sabemos, ela acorda, mas boa parte do tempo, a grande maioria das pessoas, elas estão vivendo no famoso modo de piloto automático. Então elas estão, boa parte do tempo, inconscientes e reagindo. Elas passam boa parte do tempo inconscientes, reagindo. E essa inconsciência, quando acordada, parece até um paradoxo, né? Essa inconsciência, quando acordada,
ela varia também em termos de profundidade. Então, você ora está vivendo a inconsciência profunda e ora você vive a inconsciência superficial. E essa inconsciência profunda e essa inconsciência superficial, ela pode ser definida como sofrimento profundo e sofrimento superficial. Há formas sutis de sofrimento e há formas densas de sofrimento. E nessa explicação, eu estou também agora conectando para entender que inconsciência é igual a identificação com a mente, que é igual a sofrimento. Certo? Na verdade, a pessoa, quando ela chega a sentir o sofrimento, algum tipo, uma angústia, alguma coisa, aquilo já está lá latente há muito tempo, né, de pano de fundo. É que a nossa atividade mental também encobre um pouco, né? Mas na hora que a atividade mental baixa, aquele pano de fundo sobe, né? Quem nunca acordou com algum tipo de angústia, né? Que achava que Sim. não estava lá, mas é porque a atividade mental está muito baixa e aí sente mais o pulsar, né? Da emoção, do sentimento, né? Exato. Então, o que acontece? Nós, no dia a dia, nós estamos oscilando entre inconsciência profunda e inconsciência superficial, portanto, estamos vivendo momentos em que sofremos profundamente e momentos em que sofremos superficialmente. Então, há formas sutis de sofrimento que nós já nos acostumamos e achamos que é normal, porque a maioria reproduz, e há formas densas de sofrimento, que são experiências que se tornam intoleráveis e insuportáveis. É importante frisar que o conceito de normalidade para muitas pessoas é associado ao certo. Tudo que é reproduzido por muitos, nós tendemos a achar que é o certo porque é comum. Então, o sofrimento sutil, ele é vivido constantemente, a ponto de nós já não mais questionarmos, porque ele virou um modus operandi comum. Portanto, podemos citar uma forma de sofrimento sutil como ansiedade. A ansiedade já é um nível de sofrimento. Uhum. E, portanto, se a ansiedade já é um nível de sofrimento sutil, a humanidade inteira sofre desta modalidade de sofrimento. Bom, ansiedade e angústia, com certeza, né? E aí nós temos a ansiedade como sofrimento sutil, nós temos a preocupação como sofrimento sutil, nós temos a expectativa como sofrimento sutil, como nós temos as formas densas de sofrimento, depressão, medo, desespero, pânico, angústia profunda, apatia, não é? Mágoa. Então aí nós já estamos entrando em níveis densos de sofrimento. Em níveis densos de sofrimento. É comum as pessoas confundirem e acharem que o acordar é igual a despertar. Acordar é uma função da fisiologia e da nossa psicologia. Você agora, nós aqui, estamos acordados. Mas isso não quer dizer que estamos despertos. E o que é mais assustador é que há uma grande massa de pessoas que estão literalmente dormindo profundamente. Sonhando que estão acordadas. Ou sonhando que estão despertas. Então o acordar, ele é apenas uma função da fisiologia e da psicologia. O despertar é quando você acorda espiritualmente. É um outro fenômeno. É um outro nível de percepção, né? É um outro nível de percepção completamente diferente. É um nível de percepção. Então, o que eu estou explicando é que, por conta deste processo intenso de identificação com a mente,
E apesar de estarmos acordados em termos fisiológicos e psicológicos, nós ainda estamos desenvolvendo, se é que nós podemos chamar isso de desenvolvimento de vida, nós estamos desenvolvendo as nossas vidas a partir de um modo de inconsciência que oscila de um nível profundo para um nível relativo ou superficial e, portanto, estamos o tempo todo em um modo de sofrimento. Parece muito duro falar assim, mas esta é a realidade. E é um nível de sofrimento tão contínuo que nós já nos acostumamos com eles, como aquela pedra no sapato, que depois desenvolvemos um calo para não mais sentir a dor da pedra no sapato. Tem gente que se apega tanto à mente, né, que cada vez que tem um surto de despertar em alguma direção, ela acha que está se perdendo, né? E ela faz questão de voltar para a mente, em vez de dissolver isso, né? Isso, há momentos geralmente espontâneos ou provocados, mas na maior parte das vezes acontece de uma maneira espontânea. Há momentos que nós temos um vislumbre do que é estar desperto. Subitamente, esta atividade contínua de inconsciência e de sofrimento, ela cessa por alguns segundos. E você tem um momento em que você experimenta aquilo que os japoneses, na filosofia do budismo, chamam de satori. Você tem um momento de não mente. Um momento em que você se percebe desperto. E esses momentos são os melhores momentos das nossas vidas. É um momento em que subitamente toda ansiedade cessa, toda preocupação cessa, você se percebe completamente no seu corpo e você olha para a vida e sente um sentimento absoluto de integração e harmonia com todas as coisas. E nesses poucos instantes, o futuro e o passado perdem completamente a importância. Eu posso colocar, por exemplo, que uma criança, até os seus 3, 4 anos, como eu expliquei na primeira live, vive nesse estado. Ela vive, a criança ela não sofre. Ela sente as emoções, mas ela não sofre as emoções. A criança, ela ainda não construiu a conexão com o passado e muito menos com o futuro, porque naquela fase de desenvolvimento em que ela tem uma mente ainda pouco desenvolvida, ela não usa o passado para reforçar uma identidade falsa, porque ela ainda não tem uma identidade formada, e ela não precisa do futuro para renovar esse senso de identidade. Então ela está no modo de completa integração com a vida e, portanto, ela é plena. Aquele choro sincero, né? Não vitimizado, né? Choro sincero da criança. Né? Isso. A criança, eu costumo dizer que ela é o ensaio daquilo que deveríamos ser na adultidade com lucidez. A criança, por ela estar ainda livre deste mecanismo do movimento egocêntrico, ela é total. Ela é total no choro, ela é total na alegria, como ela é total na raiva. Não há nenhum problema em sentir as emoções. As emoções estão aí para colorir as nossas vidas. O problema é quando você sofre as emoções. Não há nenhum problema em relação ao passado ou ao futuro. O problema é quando você vive do passado ou vive do futuro. Então, há essa distinção importante a ser feita. Agora, nesses poucos momentos em que você experimenta a si mesmo livre da interferência desta identificação mental, livre do sofrimento e, portanto, livre da inconsciência, você percebe que o simples fato de estar vivo é extraordinário. E nós chegamos num nível tão problemático de inconsciência que nós acreditamos que nós precisamos eleger motivos para nos motivarmos. Vivemos perseguindo metas, vivemos perseguindo
N coisas numa tentativa de manter a motivação em nós. Aí eu te pergunto, uma criança precisa de motivação? Não, ela é a pura expressão do entusiasmo. Porque ela está inteira nela. Espontaneidade, né? Sim, ela está inteira no tempo presente. Ela está vivendo com intensidade este momento porque ela está livre. Ela está completamente livre. Muito bem. Com isso posto, nós podemos penetrar num outro contexto. Nós somos formados, basicamente, por dois centros. Nós temos um centro profundo, e este centro profundo é um centro de inteligência absoluta, atemporal. E este centro absoluto de inteligência atemporal em nós é o mesmo centro que mantém a sua biologia estruturada funcionando. É o mesmo centro que mantém a estrutura do universo em harmonia. É o mesmo centro de inteligência que mantém o ecossistema em equilíbrio. E esse centro, ele está exatamente no coração da sua consciência. É o núcleo da sua própria consciência. Nós podemos chamar de centro superior ou centro profundo. Nós também possuímos um outro centro, e este centro, ele é um centro periférico. Este centro periférico, ele está situado na porção superficial da mente ou na camada inferior da mente. E quando eu me refiro aqui à camada inferior ou à porção inferior da mente, eu me refiro àquela camada na qual desenvolve-se a história. É a camada da sua mente em que o enredo que você construiu ao longo das memórias acontece. E é ali que está a história que você conta para si mesmo de quem você pensa ser. E, portanto, é nesta camada superficial ou inferior da mente que habita o eu ficcional, ou o eu, podemos chamar de eu pessoal ou eu periférico. O eu que é parte da história. Que é um eu que funciona a partir de um conteúdo, que existe a partir de conteúdos. Ocorre que este centro periférico está o tempo todo buscando absorver a sua atenção, e ele faz isso despertando em você desejos. Porque quanto mais desejo você tem, mais esse centro drena a sua energia psíquica. E quanto mais ele drena a sua energia psíquica, maior é o seu poder de influência sobre você. E quando ele atinge um nível de grande influência sobre você, ele provoca uma dessincronia e faz com que você perca o contato com o corpo e a partir de agora controlar tudo, obcecada por conteúdos, obcecada pelo passado e obcecado pelo futuro, porque há a obsessão por mais conteúdos. E neste modo em que você não está mais funcionando como um todo integrado, porque agora você está orbitando um centro periférico, você está basicamente vivendo num modo de medo, porque se você está obcecado pelo passado e pelo futuro, porque o passado lhe dá uma identidade, uma pseudo-identidade, e o futuro lhe dá a promessa de que você poderá renovar essa identidade. Então, se você está preso neste tempo psicológico, você já está preso no medo, porque o medo só existe no tempo psicológico. É, diferente do perigo, né? Sim, o medo diante de um perigo real é um medo genético, ligado à sobrevivência da nossa espécie, que é importante. Mas eu me refiro ao medo psicológico, aos medos infundados, que são fomentados a partir do seu apego ao futuro e do seu apego ao passado. Então, este mecanismo de orbitar o centro periférico ou superficial da porção da mente inferior é o que nós aqui estamos chamando de movimento egocêntrico ou egocentrismo.
O egocentrismo, portanto, é o mecanismo no qual você se deixa capturar pela influência deste centro situado na porção inferior da mente, que drena a sua energia a partir da estimulação de desejos. Então você, neste mecanismo de forte absorção com o centro periférico, você perde a conexão com o teu corpo e você então existe achando que é apenas uma cabeça, julgando, enquadrando e controlando. Neste ponto, você já perdeu a sua conexão espiritual e já perdeu a sua conexão com a vida. E o que é assustador, Flavinho, que a maioria esmagadora das pessoas vive desta forma. É. Sofrendo as memórias ao invés de viver a vida. É. Boa parte do tempo, ou nós estamos nos debatendo com o passado, ou ansiando pelo futuro. E este mecanismo de se debater com o passado e ansiar pelo futuro é o mecanismo em que você está preso, sofrendo as suas próprias memórias. Isso quer dizer que você raramente tem um momento em que você experimenta a vida. Boa parte do tempo você experimenta as representações mentais que você faz acerca da vida, não a vida em si. E, portanto, você está vivendo dentro da sua cabeça. A pessoa que atinge o estado chamado de iluminação é aquela pessoa que ela conseguiu fazer a transição do movimento egocêntrico para o movimento cosmocêntrico. E agora eu vou explicar o que é o cosmocentrismo. E essa pessoa, portanto, desperta, ela consegue viver sem mais a interferência de representações mentais entre ela e a vida. Eu pergunto, Flavinho, como seria perceber a vida sem uma representação mental sobre a vida? Seria estar em contato realmente com agora, né? A verdade do que é a vida. Como seria a experiência de estar com outro, estar com uma pessoa sem a barreira de uma representação mental que eu faço sobre aquela pessoa? Quando nós chegarmos num nível, quando nós realmente entrarmos num estágio de completa clareza e lucidez, que seremos capazes de cessar toda e qualquer forma de representação mental, o que virá à tona é o reconhecimento de que o mesmo centro que está em mim é o que está em você. E o reconhecimento deste centro, não estou falando de dois centros, estou falando de um único centro que está tanto em mim quanto em você. E o reconhecimento deste centro que está em mim no outro é o que nós conceituamos como amar. Bonito. Muito bem. Portanto, eu agora expliquei o que é o movimento do egocentrismo. E agora vamos entender o que é o movimento do cosmocentrismo. O cosmocentrismo é um movimento que acontece quando você é capaz de orbitar o seu centro superior e profundo. Este centro superior e profundo, ele não está situado na porção da mente, ele está situado no núcleo da sua própria consciência. Há momentos em que você, seja de uma forma espontânea ou provocada, que você produz um movimento em que por um instante você simplesmente está orbitando o seu centro profundo. E quando acontece essa transição em que você se sente orbitando o seu centro profundo e superior, você instantaneamente já está no teu corpo e não mais na sua cabeça. Agora, você já está funcionando como um todo integrado.
Você não é mais uma cabeça. Você é um todo. E você passa a ter a percepção de mundo e a percepção de si mesmo sob a ótica de estar completamente presente no teu corpo. E quando isso acontece, você se torna a condição para que esta inteligência absoluta oriunda deste centro superior em você se expresse através de você. É a partir desta condição que você abre o espaço para que ocorra, para que haja a eclosão de uma constelação de virtudes espirituais que lhe constitui. E essa experiência de estar orbitando o centro superior, de estar completamente no teu corpo, reconhecendo a sua presença aqui, é o que eu defino como cosmocentrismo. Porque este centro superior em nós, ele é um centro cósmico. E se nós olharmos o significado do termo cosmos com K no grego antigo, cosmos significa apenas ordem. Princípio de ordenação. Então, o centro superior em nós, mais profundo, centro este do qual emerge o eu interior, a verdadeira identidade, é o princípio de ordenação. E este princípio que está em você é o princípio que rege o universo. A sua natureza mais profunda é a mesma natureza do universo. Então, essencialmente, nós não somos pessoas, nós somos seres cósmicos. A pessoa que você pensa ser é o produto de uma história. Quando você está muito identificado com a pessoa que você acredita ser, a partir da história que você insiste em contar para si mesmo de quem você pensa ser, quando você está muito na pessoa, você está preso no egocentrismo. Quando você está muito no ser, na presença, você está no cosmocentrismo. Muda-se completamente a dinâmica. E uma vez que você se estabelece neste movimento cosmocêntrico, é o fim do sono na matéria. É o fim da inconsciência. Portanto, é o fim do sofrimento. É o fim da identificação com a mente. E, portanto, é o fim daquilo que nós conceituamos como ego. O que eu estou colocando é que há em nós a atividade de dois centros. Um centro inferior, que nos captura e nos aprisiona nas memórias, e um centro superior, que nos recoloca em contato com a vida. Se você está vivo e não consegue sentir que o simples fato de estar vivo é tudo, o reconhecimento de estar vivo deveria ser em nós o mantenedor de um profundo entusiasmo, o mesmo entusiasmo que uma criança pequena tem. E se você hoje é incapaz de sentir isso, e passa a acreditar que precisa de uma série de coisas para se sentir mais feliz ou motivado, eu sinto muito em lhe dizer, mas você está num sono muito profundo. Ah, mas eu não estou não. Você acha que não está porque a maioria está. Então você não tem mais o contraste para perceber que você está dormindo. E a primeira condição para despertar é o reconhecimento inteligente de que você dorme. As pessoas acreditam que a inteligência, a verdadeira inteligência e a lucidez vêm com o acúmulo de conhecimento.
Na verdade, a verdadeira inteligência e a lucidez vem com o esvaziar de conteúdos. O acúmulo de conhecimento é importante, sim, na esfera prática, mas se você tem conhecimento e você não tem aplicação prática, você está sofrendo de obesidade intelectual. E muitas vezes o conhecimento vai mais te obstruir, se ele não é aplicado na prática, do que expandir. Então, o conhecimento não é poder. O poder ele é evocado a partir de uma presença silenciosa. Isso é muito importante citar. Agora, com isso posto, o que provoca em nós o reforço do movimento egocêntrico? Ou o que provoca em nós o estímulo para entrarmos no cosmocentrismo? Como fazer esta transição? Como deixarmos de ser egocêntricos para sermos cosmocêntricos? Como deixarmos de ser pessoal para sermos mais transpessoais? Quando você está no modo pessoa, você leva tudo para o pessoal. Você julga muito e sofre muito com os ajuizamentos dos outros. Se ofende, né? Demais. Se ofende muito, se ressente fácil, se frustra muito fácil, se magoa muito fácil. Porque você está preso neste pequenino eu que depende de conteúdos. Então eu poderia colocar brevemente, porque aqui é apenas uma live, eu só estou apresentando elementos para que você aprofunde a sua reflexão e vá refinando o seu repertório de referências para que num dado momento você efetivamente dê o seu salto para uma nova qualidade de ser e uma nova qualidade de estar na vida. Mas vamos tratar agora de tudo aquilo que nos leva a reforçar o egocentrismo. E é interessante porque do egocentrismo também surge uma variante desse estado que muitas pessoas vivem também, que é aquela pessoa que está apenas voltada para si, não para si mesma, mas para o eu pessoal. Não é? E esta pessoa, ela é então classificada como idiota. O idiota é aquela pessoa que está voltada para o seu próprio id. Na psicologia, o id é uma das composições da estrutura do ego. E a pessoa idiota, portanto, é aquela pessoa que ela realmente não consegue ter noção de que existe o outro. Então, para ela, não existe a necessidade de superar o outro porque não existe o outro. Então, é aquela pessoa que tem muitos problemas porque ela acha que só existe ela no mundo. Isso é uma curiosidade interessante. Yeah. Mas os movimentos que reforçam o egocentrismo são: primeiro, acreditar que você precisa suprir todas as expectativas. A necessidade aprendida de aprovação. O excesso de julgamentos. E, fundamentalmente, uma das coisas que é a mais problemática, na minha opinião, o excesso de controle sobre as coisas. E o excesso de esforço emocional e mental. Aqui, quando eu coloco o esforço emocional, o que é o esforço emocional? É aquele esforço interno de ser o que o outro espera, ou o esforço interno de se adaptar para ser aprovado, o esforço interno de provar que você é alguma coisa para o mundo ou para alguém. Enquanto houver esse esforço, há o reforço da pessoa que você acredita ser, que é este eu pessoal. Tudo isso é baixa estima também, né? A pessoa, ela quer agradar o outro com necessidade de ter o reconhecimento, né? Então, isso também é muito baseado no baixa estima, né? Sim.
E lembre-se que eu falei na primeira live que todos os processos emocionais negativos são derivados deste processo crônico de identificação com a mente, portanto, deste processo de egocentrismo. Já no cosmocentrismo, nós temos um movimento, as etapas, os passos que nos levam aos poucos a passar por essa transição. Veja, é um processo gradual, é uma conquista que requer um envolvimento e uma decisão de mudar a forma como você se posiciona em relação ao mundo, em relação à própria realidade. É um comprometimento. Não existe um botão mágico. Não é uma técnica. É a adoção de um novo estilo de vida. É a adoção de novas atitudes e de novas posturas. Então, o cosmocentrismo começa em você com o enfraquecimento dos mecanismos da pessoa que você pensa ser. Então, de forma bastante rápida e simples, eu poderia colocar aqui que tudo começa quando, primeiro, você, que é a palavra mágica, quanto mais eu aprofundo nesses assuntos, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu vivencio processos em mim, mais eu percebo o quanto a resistência à realidade é a chave, a superação da resistência da realidade é a chave do processo. Então eu poderia colocar que o exercício de perder o controle sobre as coisas, o exercício de gradualmente ir aceitando o que foi e o que é, o exercício do aguçamento da observação, porque quando você observa, você aprende a observar mais e julgar menos, a observação aumenta a percepção ou aumenta o reconhecimento do espaço entre você e as coisas, do espaço entre você e os próprios pensamentos, do espaço entre você e a própria mente. A observação é o que coloca a vida em perspectiva. E quando você coloca a vida em perspectiva, você reconhece que há um espaço entre você e as coisas. Então, a observação ela é muito importante neste processo. O exercício de soltar o controle, o exercício de aceitar a realidade. O que ela não pode mudar, né? Principalmente. E, fundamentalmente, o exercício de se abdicar de toda e qualquer forma de esforço. Na antroposofia, esse conceito de observação se chama estranhamento. Isso, a Lígia colocou uma coisa bem interessante. O estranhamento. Que essa é a observação renovada das coisas. Né? Você observa, essa observação renovada ou estranhamento é olhar as coisas sem um ponto de vista. Sem um filtro, sem um ponto de vista já formado. O exercício de por exemplo, você tá conscientemente fazer a escolha de hoje eu vou me observar o dia inteiro para não julgar, por exemplo. Mas isso pode se transformar em algo também com muito esforço para a pessoa. Pois é. Qual o teor correto, né? Você não vai conseguir dessa forma. Não é um movimento radical. É um movimento em que, primeiro, você precisa passar por etapas. Você precisa primeiro aprender a estar com um alinhamento relativo com a realidade. Você precisa aceitar bem a realidade primeiro. Segundo, você precisa depois aguçar a habilidade de observar as coisas sem um ponto de vista. Acho que a observação é a base mesmo, né? Porque você consegue fazer essa transformação sutilmente, né? Sim. E terceiro, né, que vem como consequência, reforçar o reconhecimento de que você está no teu corpo, porque o corpo ele é uma âncora temporal. O corpo ele te ancora na dimensão
cosmocêntrica, que é este momento, que é o agora. Então, com esse exercício, com a adoção desses exercícios, naturalmente, você começa a enfraquecer a sua identificação com a própria mente. Mas veja, não é algo baseado em esforço. É algo baseado em dedicação. É um comprometimento leve e saudável. Há uma frase que eu gosto muito do Sócrates, personagem do filme Poder Além da Vida, ou do livro O Caminho do Guerreiro Pacífico. O Sócrates, então, era um senhor que trabalhava num posto de gasolina e, ao longo do filme, ou do livro, você descobre que era um ser realmente desperto, que já vivia plenamente no cosmocentrismo. E ele conhece um ginasta, e esse ginasta era um garoto extremamente egocêntrico, não é? Prepotente, arrogante, etc. E ele era realmente muito bom ginasta. E uma vez Sócrates, conversando com ele num jantar, para e diz para ele que ele convida o Dan, que é o personagem, o ginasta, para jantar, e esse garoto começa a comer de uma forma completamente displicente. E o Sócrates comendo de uma forma extremamente presente. E ele, então, nesse momento, ele para e diz para o Dan: percebe, Dan, essa é a diferença entre mim e você. Você pratica ginástica. Eu pratico tudo. E esta é a essência. É usar a vida, usar todas as experiências do seu dia a dia para reforçar a sua presença em você. Você pode usar qualquer coisa para isso. Eu posso tomar a água, e se eu fizer isso com consciência, o simples fato de tomar a água, para mim, se torna uma prática espiritual profunda, uma prática cosmocêntrica. Então, qualquer experiência se torna uma prática cosmocêntrica quando você se propõe a usar toda e qualquer experiência para aguçar a sua presença. Sendo assim, o que eu estou aqui explicando é que o cosmocentrismo é o nosso movimento de retorno. É o nosso movimento para o estado natural. É nos tornarmos de novo crianças, porém com lucidez. Por isso que quando Jesus foi perguntado pelos discípulos: Senhor, mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então chama uma criança e coloca aquela criança no centro, onde estavam os apóstolos, e diz: se não vos fizerdes puros de coração como esta criança, jamais entrarás no reino dos céus. E neste contexto, reino dos céus representa o reino arquetípico, que é o aspecto mais profundo da sua própria consciência. Isto é, o centro absoluto de inteligência que está em você. E ele completa. O reino dos céus que eu me refiro não está no alto, está em vós. Essa é só uma interpretação usando o ponto de vista do Cristo, não do cristianismo. Portanto, pessoal, de posse de tudo isso que nós explicamos aqui, eu creio que vocês, a partir de agora, têm uma série de referências de informação para dar um passo importante rumo ao cosmocentrismo. E este movimento de transição do egocentrismo para o cosmocentrismo implica em deixar de ser uma pessoa para ser pura e simplesmente. Quando as pessoas falam, eu quero ser feliz, eu respondo, ser feliz é redundante, porque ser é a felicidade. Então estamos chegando no final da nossa live. Isso.
concluindo essa segunda parte e lembrando que na terça-feira que vem nós então iremos fazer a terceira e última parte com o tema Meditação é a saída. Então aguardem que na terceira parte nós iremos falar de meditação. Eu não quis falar de meditação aqui, porque a meditação é uma... Começar a gerar muita pergunta já sobre meditação. Exatamente. E meditação é uma ferramenta fundamental nesse processo todo. E nós vamos ter uma live só para tratar desse tópico, que é um tópico extremamente importante no processo de transcendência desse distúrbio herdado na mente humana, que tem como resultado o ego. Pessoal, meu grande abraço, uma boa noite para todos. Flavinho. Vamos fazer um pedido para as pessoas que estão aqui na live, para dar um print agora da tela e postar no story, né, para que esse conteúdo ele vá até mais pessoas, né, que o algoritmo do Instagram reconheça essa live e o conteúdo que a gente disponibiliza, o professor disponibiliza, como algo realmente relevante. E como a live, muitas vezes, a gente não tem conseguido salvar por causa da restrição do Instagram, as pessoas não têm conseguido dar aquele print depois e postar nos stories. E eu queria pedir para que as pessoas, vocês fizessem isso agora, desse o print aqui, já postasse no story, porque a gente não vai conseguir, provavelmente, salvar aqui no Instagram. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, nós vamos disponibilizar essa live lá no canal do professor no YouTube. Ok? Perfeito. E só mais um aviso, as pessoas que fazem comentários nos meus posts, nós não estamos respondendo por conta da restrição também. Então, peço aqui desculpas por não estar dando atenção aos comentários por conta da restrição da minha conta aqui no Instagram. Sabe lá quando ela vai voltar ao normal, mas... A conta, ela permite postar cards, mas não permite escrever para pessoas, nem responder pessoas, nem postar vídeo, nem postar mais nada além do card que está ali, né? Infelizmente. Exatamente. Pessoal, boa noite, bom descanso, bom feriado e até semana que vem, terça-feira, com a nossa terceira e última parte da série Indo Além do Ego. Um abraço e... Um abraço, uma boa noite a todos. Beijo, abraço. Tchau. Beijo, tchau, tchau.